A internet ela consegue lançar moda e a moda do momento quando se trata de placa de vídeo é a RX 580, uma excelente placa com alto desempenho que a gente encontra num valor bem acessível na plataforma do AliExpress. E é por esse mesmo motivo que a RX 580 ela se tornou a modinha do momento, por ter um valor muito mais baixo do que as placas nacionais e um alto desempenho aí, até mesmo placas de alto valor, né, de um custo-benefício muito alto, ela tem um desempenho melhor que essas placas. Mas a gente pode competir aí com essa RX 580 utilizando uma GeForce GTX 1060, uma outra placa também muito boa, e como a gente pode acompanhar aqui pelo nosso velho amigo Pasmark aqui, ó, a RX 580 2048SP, que é o nome de batismo da RX 580, dessas placas RX 580 que a gente compra no AliExpress, ela tem 7.754 pontos. Né? Isso utilizando o nosso amigo aqui, a nossa plataforma Pasmark. E nós temos a GeForce GTX 1060 aqui, ó, com 10.000 pontos. Você pode ver que existe uma diferença bem pouquinha de pontuação. Essa diferença de 2.300 pontos aproximadamente, ela faz uma diferença, mas ao mesmo tempo ela não faz tanta diferença assim no FPS. O que vai fazer uma grande diferença, dependendo do jogo que você for jogar, é aqui o GPU Computer, né? Você pode ver que existem aqui, ó, 2.900 operações por segundo na RX 580 e a GeForce GTX 1060 que ela tem aqui operações por segundos de 4.527. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela vai renderizar os efeitos visuais do jogo com maior facilidade e rapidez, entregando para o processador. E então, entregando para o processador, você vai poder exercer os comandos do personagem, seja ele nos jogos que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui nesse teste de desempenho em jogos também. Só que o meu conselho que eu dou para você, se você tá aí em dúvida de uma RX 580 e de uma GTX aí 1060, a gente tem que ver o custo-benefício. E como que a gente vai analisar esse custo-benefício? Tanto a GTX 1060 quanto a RX 580 a gente encontra com maior facilidade no AliExpress. Tantas placas aí RX 580 apenas mudam aí a carcaça, mas o chipset dela, né, a GPU, ela continua sendo de uma RX 580 2048SP. A GTX 1060 existe uma raridade, entre aspas, aqui no Brasil para a gente encontrar aí uma placa nova como essa. Porém, a gente encontra também com facilidade no próprio AliExpress. Então a gente vai lá no AliExpress e você vai ver que uma Elsa, que é uma marca teoricamente boa, eu particularmente encomendo bastante, né, compro bastante, importo bastante Elsa. Por quê? Porque é uma das placas que não tem tantos problemas assim, pelo menos para mim não apresenta tantos problemas. E atualmente estou aqui em agosto de 2023, né, no qual já está começando a valer aí o remessa conforme, porém o AliExpress não entrou em vigor ainda com essa, não se protocolou, né, para entrar no remessa conforme. Então nesse caso, você vai ter que fazer o cálculo de taxa de importação, mas também aí a taxa do ICMS, que é a taxa de imposto, né, de circulação da mercadoria, e com isso você vai ter o valor total do produto. Então a gente vai pegar uma calculadora aqui rapidinho para você ver o valor total do produto, que se é 384 vezes um fator de multiplicação que eu já fiz. Esse cálculo tá aqui numa playlist aqui no canal, então eu aconselho que você dê uma olhada nessa playlist, que é muito interessante, que é 384 vezes 1,92, que isso aqui vai dar aproximadamente R$740 já com o frete incluso. Então aguarde esse valor. E eu utilizei como parâmetro aqui também para a gente ver esse custo-benefício o próprio Mercado Livre, né? Que pode você gostar ou não, mas o Mercado Livre ele se tornou parâmetro aqui no Brasil para a gente poder entender a variância de preço das placas de vídeo. E eu encontrei aqui uma usadinha. Qual é a diferença entre a usada do AliExpress e a usada aqui, a recondicionada do AliExpress? Quase nenhuma. Só que ao menos um ponto é muito importante. Pelo menos no Mercado Livre você vai ter 7 dias para poder entregar, poder ter uma devolução muito mais prática do que o próprio AliExpress, no qual você vai demorar em torno de 15 dias, como a gente viu aqui no anúncio da Elsa. Demora em torno de 15 dias. Se você receber uma placa com problemas, como o AliExpress ainda não faz parte do remessa conforme, você vai ter dificuldades para entregar, para devolver essa placa, ou até mesmo para pedir uma disputa. Não que você não vai ganhar, você vai ganhar disputa, só que você vai ter que provar que a placa está com problemas. No Mercado Livre, você tem 7 dias e você pode dizer que vai entregar, vai devolver a placa porque simplesmente não gostou, e tudo é parado pelo código do consumidor, beleza? Então nesse caso uma usadinha 750, e lembrando também que uma usadinha no Brasil você pode pedir uma nota fiscal, no qual é o conselho, você peça a nota fiscal da placa, né? Tenha um único dono, assim você pode averiguar aí
podemos dizer, a vida útil do dispositivo, do hardware em questão. Mas você pode comprar a nova também, né? Se a gente for rolar aqui para baixo, você vai ver que tem várias placas de até R$800, e a placa usadinha, tanto a usadinha quanto a recondicionada do AliExpress, elas estão ali no mesmo preço, R$800 e R$800. Então, se a gente for ver em questão de preço, é uma questão de escolha. Nós temos até uma placa branca da Galaxy aqui, bonita pra caramba, por R$800, então tá aí praticamente pelo mesmo valor, certo? Se a gente for mais para frente aqui, talvez a gente encontre uma placa nova, mas a placa nova dessa 1060 aqui, ela está cara, está aproximadamente R$1.000, né? Vamos seguir mais adiante aqui para você ver, e você vai ver que se a gente for filtrar aqui só apenas placas novas, ó, você vai ver que a 1060 ela é simplesmente uma placa cara, não é uma plaquinha aí tão baratinhas assim. Você pode ver que uma Galaxy aí 1650, que já é um pouquinho mais acima, tá em torno de R$1.000, mas ela gira em torno também aí de R$1.000 por uma 1060. E uma RX 580, como a gente fez o cálculo aqui de importação, fica em torno de R$700. Então as duas estão no mesmo patamar de preço. O que vai agora diferenciar aí, que a gente possa diferenciar, se você tá com essa dúvida, entre uma GTX 1060 e uma RX 580, importar do AliExpress ou comprar nacionalmente de uma usadinha? O que vai diferenciar? A gente vê os testes aqui, que eu realizei esses testes e fiz aqui e gravei, né? E agora a gente vai ver esses testes para você ver em que jogos e qual é a quantidade de FPS médio, tanto que uma entrega tanto quanto a outra também entrega. Tô com o Fortnite aqui, então a gente vai rodar aqui para você ver que o Fortnite, tanto a RX 580 aqui, 8 GB, ela tá entregando aí 37 FPS, quanto também aí a 1060 de 6 GB tá rodando aí, tá entregando 35 FPS. Você pode ver que roda liso, né? Olha só, roda liso. Posso até colocar o somzinho aqui, né, para ficar mais maneiro, né? Olha só, roda liso também. Então, se você está pensando em jogar Fortnite, você vai jogar tranquilamente, sem mais preocupações, né? Com 37 FPS, com 35 FPS aí no TAA, né? Modalidade TAA. Vamos ver aqui o outro jogo. Nós podemos ver aqui também o GTA V, né? Existem aí muitos viciantes ainda em GTA V. Não que GTA precise de uma placa de vídeo tão poderosa, né? Porque é um jogo aí já meio antiguinho que não precisa de tanta renderização, mas a gente consegue ver algumas diferenças aqui mesmo. Antes de tocar o play, a gente vê que a diferença do FPS aí, ó, para uma RX 580 é 113 e para GTX 1060 é 140 FPS, né? Então cada jogo vai ter um desempenho diferente dependendo da placa de vídeo. Uma é AMD, né, nesse caso, e outra é NVIDIA. Uma investe mais em tecnologia e outra investe mais em força bruta, podemos dizer assim. Ó, a média ali, ó, tá aproximadamente 132 FPS para 588 GB e 156 FPS ali para GTX 1060 6 GB, né? Então você pode ver que tá rodando liso ali, ó, bem legal mesmo, bem maneiro, principalmente no jatinho, né? Com a questão do jato ali, a gente tem que se preocupar bastante, porque é nessas movimentações em alta velocidade, dependendo da gameplay, em que se a placa de vídeo ela não for boa para renderizar, ela vai sim, vai travar, vai entregar um mau desempenho. Então sempre se preocupe com, se você está pensando em jogar um Forza ou qualquer outro tipo de jogo que seja de FPS e também seja de alta velocidade, a placa de vídeo ela tem que entregar rapidamente esses resultados. E aqui a gente pode ver pelo jatinho, tá entregando rapidamente e não existe travamento. Agora a gente vai ver também um outro jogo aí, ó, o Red Dead Redemption 2, né? Roda com 38 FPS aí no 588 GB e 1060 6 GB aí roda 33 FPS. Pode ver que é a variância, né? Tem jogos que ela vai rodar bem na NVIDIA, na 1060, na GTX 1060, e tem jogos que vai rodar bem na RX 580. Então depende muito do jogo, né? Depende que tem jogo que precisa de força bruta, podemos dizer assim, tem jogo que precisa de tecnologia, que é a NVIDIA, né? Mas a variância de FPS fica sempre muito próxima uma da outra, e como também o preço, né? Uma custa aí, uma usadinha, se você não quiser importar do AliExpress, uma usadinha custa em torno de R$800, né? No qual você pode comprar no Mercado Livre, no Magazine Luiza, pedir a nota fiscal para quem tá vendendo, né? Nessa caso, a usadinha. E se você quiser importar, você pode importar tanto a 1060
do AliExpress, como também a RX 580. Mas lembre que são placas recondicionadas, que se acontecer algum problema, você vai ter aí uma certa dor de cabeça para tentar reaver o teu dinheiro, o teu reembolso, até mesmo fazer essa troca. Geralmente as trocas você vai ter que pagar o frete de devolução. Beleza? Então a gente vai ver também em outro jogo aqui. Nós podemos ver aqui em Call of Duty Warzone 2.0, né? Aqui eu já tenho um FPS médio aí de 58 FPS para 580 e 41 FPS para 1060. E simplesmente ali, ó, agora a gente vai rodar, você pode ver aqui também, são duas placas que rodam bem legal aí esses jogos, né? Acima de 30 FPS, o jogo ele não se torna, não tem travamento, né? Então 40 FPS, 50 FPS é um FPS legal aí, tanto para você jogar jogos de tiro, né? Jogos de velocidade, né? E também jogos de mapa grande, como o próprio Call of Duty ou até mesmo GTA que a gente viu ali anteriormente, certo? Porque acima de 30 FPS nossos olhos não conseguem perceber a diferença. Porém, é o ponteiro do mouse, se a gente for jogar o jogo de FPS, ele consegue perceber a velocidade de um ponto A para um ponto B. Aqui eu mudei aqui pro The Witcher, né? Video Hunt 3 aqui. E aí, com isso a gente vê que tá em 1080p no Ultra, né? Na resolução mais feroz aí. E tá com 52 FPS para RX 580 8GB, como também 1060 6GB aí tá rodando a 50 FPS. Então as duas são muito iguais, né? Tanto no preço quanto no seu desempenho. Se eu fosse passar aqui para você um conselho, eu aconselharia você, se você gosta de se arriscar, se você quer comprar o mais barato, compre uma RX 580 do próprio AliExpress. Lembrando que você tem que levar em consideração aí o remessa conforme, em que simplesmente o AliExpress, pelo menos agora em 2023, ainda não entrou em conformidade, né? Então você vai ter que pagar aí, possivelmente, vai ter que pagar os 60% de taxa de importação, mais os 17% de ICMS. Lembrando que a Receita Federal, a alfândega aí não tem mão de obra, não tem mãos suficientes para fiscalizar todo mundo. Então continua da mesma forma que antigamente. Você pode ser taxado como se pode não ser taxado. Agora, no momento que for aceito o remessa conforme, daí você vai ter o canal verde e você vai ter o canal vermelho. O que isso quer dizer? Quer dizer que o AliExpress entrando e protocolando aí a entrada do remessa conforme, você vai estar no canal verde, né? E com isso, todos os impostos, tudo vai estar tudo bem declaradinho ali na própria plataforma do AliExpress, e no qual, se você comprar, vai direto para sua residência. E no atual momento, como ainda não protocolou essa entrada do AliExpress no remessa conforme, a gente está no canal vermelho, que daí você tem que ir para a zona de triagem e você pode ter ali o sorteio de ser taxado ou não ser taxado em 60% mais os 17% do ICMS. É meu conselho, né? Se você gosta de se arriscar, compra uma EOS aí do próprio AliExpress, que é teoricamente mais barato, né? E por quê? Porque ela tem uma força bruta um pouco maior que a 1060. Agora, se você é uma pessoa mais conservadora, você pode comprar aí uma usadinha, mas sempre leve em consideração aí você comprar uma usadinha com nota fiscal. Então, se você for comprar no Mercado Livre, que eu costumo comprar bastante no Mercado Livre, porque é uma das melhores plataformas aqui do Brasil, chegue lá e pergunte se foi minerada e se tem nota fiscal. Se tiver nota fiscal e não foi minerada, cara, beleza, uma excelente placa de vídeo. Existe a possibilidade de ser uma excelente placa de vídeo com uma vida útil bastante aí para você fazer todas as gameplays, como também para trabalho e utilizar o computador ao seu favor. Beleza? Então tá aqui para você algumas dicas e alguns jogos de teste, tanto da RX 580 quanto da 1060, se vale a pena ou se não vale a pena. Vou ficando por aqui, um grande abraço e sucesso aí nessa decisão entre a RX 580 e a 1060 e GTX da NVIDIA. Fui!